À medida que 2024 começa, todos estão se perguntando o que este ano reserva para as criptomoedas, talvez mais do que em anos anteriores. Isso se deve, em grande parte, aos últimos 12 meses que foram historicamente intensos. Temos a impressão de que os próximos 12 meses podem ser igualmente intensos. Por isso, hoje vamos apresentar 10 previsões sobre o que acontecerá no mundo das criptomoedas em 2024. Então, lucra comigo e fique ligado para descobrir o que está por vir. Nossa primeira previsão é bastante óbvia, um ETF de Bitcoin à vista que será aprovado em 2024. Como muitos de vocês sabem, os analistas de ETF da Bloomberg acreditam que há 90% de chance de que essa aprovação ocorra no início de janeiro, especialmente entre sexta-feira, 5 de janeiro, e quarta-feira, 10 de janeiro. Se a aprovação não ocorrer no início de janeiro, poderá acontecer mais tarde no mês. Isso ocorre porque a SEC está programada para tomar várias decisões sobre as aplicações de um ETF de Bitcoin à vista até o final do mês. Se a SEC adiar todas as aplicações de um ETF de Bitcoin à vista em janeiro, então a próxima e última janela de aprovação será em meados de março. É quando a SEC terá que aprovar ou rejeitar todas as aplicações de um ETF de Bitcoin à vista e ela não poderá adiar essas aplicações novamente, de acordo com as próprias regras da SEC. Dado que a SEC só registrou uma vez uma aplicação de um ETF da BlackRock, acredita que seja uma questão de quando e não se a aplicação de um ETF de Bitcoin à vista da BlackRock receberá um sinal verde. E se de alguma forma a SEC decidir rejeitar a BlackRock e as outras, a JP Morgan alertou que esses gestores de ativos levarão a SEC aos tribunais. Obviamente, uma rejeição de todas as aplicações de um ETF de Bitcoin à vista faria o preço do BTC despencar, junto com o restante do mercado de criptomoedas. No entanto, o que não é tão óbvio é que o mercado de criptomoedas também pode ver uma retração se houver outro atraso no início de janeiro, dada a forte expectativa de aprovação. A propósito, se você está curtindo esse vídeo até agora, não se esqueça de clicar no botão curtir para impulsioná-lo. Nossa segunda previsão é que o BTC atingirá uma nova máxima histórica em 2024. Acreditamos que isso ocorrerá independentemente de um ETF de Bitcoin à vista ser aprovado ou não. Isso ocorre simplesmente porque o BTC tem histórico de ultrapassar sua máxima anterior aproximadamente um ano antes do seu pico no ciclo. No final de 2016, o BTC ultrapassou sua máxima do ciclo de 2013, cerca de $1.000. No final de 2017, o BTC atingiu uma nova máxima do ciclo, quase $20.000. E no final de 2020, o BTC ultrapassou sua máxima de 2017 e no final de 2021 atingiu uma nova máxima do ciclo de quase $70.000. Parece que 2024 será análogo a 2016 e 2020. Em termos práticos, isso significa que o BTC poderia atingir uma máxima de mais de $80.000 até o final de 2024. É difícil dizer exatamente qual será esse preço, mas a história sugere que não será muito mais alto do que a máxima do ciclo anterior. Como resultado, um preço de BTC de $80.000 seria uma expectativa conservadora. Se isso realmente acontecer, antecipa um pico de ciclo para o BTC em algum momento do final de 2025. Acreditamos que o BTC atingirá uma máxima entre $130.000 e $180.000, sendo bem conservador, dado que muitos especialistas que trazemos aqui no canal projetam um preço em torno de 200 a 250k. Isso também se baseia nos ciclos anteriores do BTC, que tiveram retornos decrescentes. Em teoria, o BTC poderia ir muito além em 2024 se um ETF de Bitcoin à vista for aprovado, o que, reforço, ser extremamente provável na prática. Os aportes após a aprovação de um ETF vão depender, em última análise, de duas coisas: como os investidores institucionais veem o BTC e como estão as condições macroeconômicas na época. Para contextualizar, parece que a maioria dos investidores institucionais ainda vê o BTC como um ativo de risco. Se for esse o caso, as condições macroeconômicas de risco podem prejudicar os fluxos do ETF. No entanto, se muitos investidores institucionais passarem a ver o BTC como porto seguro, os fluxos do ETF podem ser altos, independentemente das condições macroeconômicas. Com base nos comentários de Larry Fink, CEO da BlackRock, sobre o considerar o BTC como ouro digital,
é seguro assumir que pelo menos alguns investidores institucionais sentem o mesmo. A questão de como o halving do Bitcoin pode afetar o preço do BTC é a nossa terceira previsão. O halving do Bitcoin terá praticamente nenhum efeito imediato no preço do BTC. Para referência, acredita-se que o halving causa um aumento no preço do BTC devido à redução da oferta que chega ao mercado, conforme ditam as leis básicas da economia. Se você reduz a oferta, enquanto a demanda permanece a mesma ou aumenta, os preços devem subir naturalmente. Muitos argumentam que a prescrição adicional na oferta causada pelo halving deveria impulsionar o BTC para cima, e para ser justo, há alguma evidência histórica para isso. Durante o halving de 2016, o preço do BTC quase dobrou ao longo de alguns meses, consistente com a economia de oferta e demanda. No entanto, durante o halving de 2020, o preço do BTC mal se moveu nos dias seguintes. Alguns argumentariam que isso ocorreu porque os investidores estavam distraídos por outros fatores, como a pandemia, mas pelo que vimos os especialistas gringos falar, eles dizem que isso provavelmente ocorreu porque o halving do BTC já estava amplamente precificado, assim como a aprovação de um ETF de Bitcoin à vista. Em termos simples, todos já sabem que o halving está chegando, é literalmente programado no código do Bitcoin. Como resultado, a maior parte da ação de preço relacionada ao halving provavelmente acontecerá antes. Há muitos investidores institucionais envolvidos no mercado de criptomoedas, e haverá mais deles quando o ETF de Bitcoin à vista for aprovado. Esses investidores provavelmente já estão precificando o halving, embora seja admitidamente difícil saber com certeza. Dado que o halving ocorre por volta do prazo final do ETF, a previsão base é que o halving do Bitcoin não terá impacto imediato no preço do BTC. Há um pequeno risco de que possa fazer o preço do BTC cair logo após o halving, porque uma redução nas recompensas dos blocos pode levar alguns mineradores de Bitcoin a encerrar suas atividades e vender seus BTCs. Nossa quarta previsão diz respeito à primeira narrativa do próximo mercado de alta das criptomoedas em 2024. Para refrescar a memória, a primeira narrativa do mercado de alta anterior das criptomoedas foi o DeFi, com o DeFi Summer do último ciclo. Esse período foi marcado por protocolos DeFi oferecendo rendimentos insanos em empréstimos de criptomoedas, distribuindo tokens para as pessoas que usavam seus protocolos. Isso chegou ao ponto em que era possível ganhar dinheiro tomando empréstimos, pois os rendimentos eram mais altos do que a taxa de juros sobre a criptomoeda emprestada. O que isso fez fundamentalmente foi incentivar os investidores de criptomoedas a ir mais fundo na curva de risco e, em outras palavras, motivou-os a mover seu dinheiro de altcoins de grande capitalização com as quais estavam familiarizados, como Ethereum, para altcoins de menor capitalização. O resultado foi que essas altcoins dispararam como loucas. Então, agora, acreditamos que a emergência de alguma narrativa de criptomoeda é necessária para desencadear a especulação irracional característica de uma bull run completa das criptomoedas. Em outras palavras, precisa haver algo que tente aqueles que estão sentados sobre os grandes lucros do BTC e do ETH a começar a investir em outras criptomoedas. E acreditamos que a narrativa que desencadeará essa especulação será relacionada à mídia social descentralizada, jogos e inteligência artificial, e já tratamos disso em outros vídeos. Tendemos mais para a primeira opção, principalmente porque houve tanta censura nas mídias sociais centralizadas nos últimos anos. Essa censura provavelmente se intensificará neste ano devido a todas as eleições decisivas que ocorrerão ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Isso poderia motivar as pessoas a procurar alternativas descentralizadas, onde elas podem criticar as pessoas no poder sem serem banidas. Vamos torcer que não chegue a esse ponto, como vem acontecendo aqui no Brasil. A previsão seguinte deriva da quarta, e é que as segundas camadas do Ethereum verão uma adoção significativa em 2024, potencialmente ao ponto de desafiar outras de primeiras camadas. Isso tem a ver principalmente com o upgrade Denkan. Para contextualizar, o Ethereum passará por um upgrade em janeiro chamado Denkan. Esse upgrade aumentará significativamente a escalabilidade, ou seja, a velocidade das segundas camadas do Ethereum, enquanto reduzirá ainda mais seus custos de transação. Isso colocará essas segundas camadas em pé de igualdade com algumas primeiras camadas mais rápidas.
Como muitos de vocês sabem, muitas das outras criptomoedas de primeira camada, no nicho de contratos inteligentes, usam a máquina virtual Ethereum, o EVM na sigla em inglês, para contratos inteligentes. Isso teve o efeito prático de transformar essas primeiras camadas em segundas camadas de fato no Ethereum, mas em blockchains separadas. Mais importante ainda, isso retirou participação do mercado do Ethereum e, por extensão, do valor de mercado do ETH. Após o upgrade de Duncan, acreditamos que as segundas camadas do Ethereum recuperarão maior parte dessa participação de mercado, o EVM, das outras primeiras camadas EVM. Se isso realmente acontecer, pode apostar que os tokens pertencentes às segundas camadas do Ethereum terão um grande rally, e é provável que o ETH também se saia muito bem. Isso é quase garantido se os ETFs de Ethereum à vista forem aprovados, algo que a maioria dos investidores parece ter esquecido. Enquanto o upgrade de Duncan tirará a participação de mercado de outras primeiras camadas EVM, os ETFs de Ethereum à vista podem tirar participação de mercado das outras primeiras camadas, simplesmente porque não têm ETFs. Definitivamente, algo para se ter em mente, e observe que alguns de nós mantêm ETH em nossas carteiras pessoais. Nossa sexta previsão também tem a ver com Ethereum, e é que as stablecoins começarão a ser usadas para pagamentos em todo o mundo em 2024, principalmente as stablecoins não vinculadas ao dólar americano. Para quem não está familiarizado, a maioria das stablecoins em circulação no Ethereum e em suas segundas camadas, e estarão prontas para pagamentos após o Duncan. Isso é mais significativo do que você pode pensar, pois os pagamentos são o caso de uso principal que as criptomoedas têm prometido oferecer desde que se tornaram realidade em nossas vidas. Claro, algumas criptomoedas já estão sendo usadas para pagamentos, mas ainda não vimos uma adoção em massa de pagamentos com criptomoedas, mesmo com stablecoins. Isso se deve, em parte, ao fato de que as blockchains de criptomoedas não eram rápidas ou baratas o suficiente para torná-las alternativas viáveis às infraestruturas de pagamento existentes, mas é principalmente devido à ausência de regulamentações sobre stablecoins nos últimos anos. Vimos muitas regulamentações sobre stablecoins sendo aprovadas nos últimos tempos, o que tornará os pagamentos possíveis. A questão é que a maioria dessas regulamentações restringe o uso de stablecoins vinculados ao dólar americano. A MiC, Marketing Crypto Assets, da União Europeia, é um exemplo perfeito disso, tornando praticamente impossível o uso de stablecoins vinculados ao dólar americano no continente, mas deixando as portas abertas para todo tipo de utilização de stablecoins vinculadas ao euro. Como você pode ter imaginado, o escrutínio de stablecoins vinculadas ao dólar americano na União Europeia e em outros lugares se deve às preocupações de que essas stablecoins possam competir com as moedas locais. Note que isso foi admitido abertamente pelo presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e que é por isso que estão criando o euro digital, o CBDC, e aqui fica mais evidente essa preocupação com esse governo comunista do molusco que quer emplacar o DEX como real digital. Isso significa que quando você compra uma stablecoin, está literalmente subsidiando os gastos do governo nos bastidores. Isso torna stablecoins uma ferramenta poderosa para os governos, onde os tipos de dívida variam. Isso cria um grande incentivo para os governos permitirem e até incentivarem pagamentos com stablecoins em suas moedas nacionais. E o fato de as taxas de juros estarem acima do zero na maioria dos países finalmente torna economicamente viável criar stablecoins não vinculadas ao dólar americano. No final, isso beneficiará as criptomoedas ideais para pagamentos com stablecoins, como as segundas camadas do Ethereum e as primeiras camadas rápidas, como a da Solana. Observe que alguns de nós, incluindo eu, mantemos a Sol em nossas carteiras de criptomoedas também. Nossa sétima previsão é que alguns governos começarão a usar o BTC para comércio internacional em 2024, especialmente aqueles que foram sancionados pelos Estados Unidos. Agora, é possível que essa previsão já tenha se concretizado, dado que o Irã supostamente começou a usar criptomoedas para o comércio em 2022. O problema é que o Irã nunca confirmou qual criptomoeda estava usando para o comércio, embora a Rússia tenha anunciado suas intenções de usar o BTC para o comércio internacional ainda este ano. Ainda não vimos nenhum governo começar oficialmente a usar o BTC para o comércio. Acreditamos que isso ocorrerá em 2024.
À primeira vista, isso não é exatamente um desenvolvimento positivo. Afinal, ninguém gosta que os ditadores usem o BTC. No entanto, ao examinar mais de perto, percebemos que isso é uma etapa necessária na curva de adoção do BTC pelos Estados-nação. A mesma coisa aconteceu em nível individual quando o BTC começou a ser usado. As primeiras pessoas a usar o BTC eram o que você poderia chamar de usuários da Darknet, mas isso provou que era possível usar o BTC para coisas como pagamentos. À medida que a adoção do BTC aumentou, esses atores ruins tornaram-se uma porcentagem cada vez menor dos usuários do BTC. Hoje, a moeda fiat é usada mais para finanças ilícitas do que o BTC em termos percentuais. Acreditamos que veremos o mesmo fenômeno em nível nacional. Primeiro, serão estados sancionados como o Irã e a Rússia usando o BTC para o comércio internacional. Isso provará que é possível usar o BTC para o comércio internacional, o que eventualmente resultará em outros países usando o BTC para pagamentos também. Se você assistiu algum de nossos vídeos sobre CBDCs, acreditamos que há uma chance real de que o BTC se torne uma opção popular para o comércio internacional. Isso ocorre simplesmente porque os países desejarão usar uma moeda digital que seja considerada neutra e que não possa ser apreendida ou congelada, ao contrário de uma CBDC. Dessa forma, acreditamos que este ano seja crucial para a adoção do BTC pelos países e sua jornada para se tornar potencialmente a próxima moeda de reserva mundial. Isso parece loucura, até você lembrar que os bancos centrais serão autorizados a ter criptomoedas em seus balanços a partir de 2025. É que se tornará comum para as empresas de capital aberto manterem BTC em seus balanços em 2024. Alguns de vocês podem se lembrar que a MicroStrategy, ao adicionar BTC ao seu balanço em 2020, foi um dos catalisadores que contribuíram para o mercado de alta das criptomoedas. Acreditamos que veremos o mesmo catalisador acontecer em 2024, mas em uma escala maior. Além do fato de que um ETF facilitará para as empresas de capital aberto acessarem o BTC, mudanças recentes nas regras relacionadas à contabilidade de criptomoedas nos Estados Unidos tornarão, segundo os relatos, mais atraente para essas empresas manterem BTC. Basicamente, agora é possível para as empresas de capital aberto relatarem os ganhos não realizados em suas participações em criptomoedas. Antes da mudança nas regras, elas só podiam relatar os ganhos se vendessem suas participações em cripto. Curiosamente, elas também podiam relatar as perdas não realizadas de qualquer maneira. De qualquer forma, uma vez que vemos mais empresas de capital aberto adicionando o BTC aos seus balanços, provavelmente resultará no mesmo tipo de FOMO que estamos vendo nos níveis de investidores de varejo e institucionais. Da mesma forma que os efeitos da aprovação de um ETF de Bitcoin à vista, isso dependerá provavelmente de como essas empresas veem o BTC. Se elas o considerarem como um meio de proteger contra riscos cambiais, ou seja, proteger-se contra a inflação, então ele pode se tornar um ativo popular para acumular, e elas podem acumular muito disso. Alternativamente, se elas veem o BTC mais como um ativo de risco, então o BTC pode não ver uma acumulação por parte dessas entidades. Para colocar as coisas em perspectiva, 13 grandes empresas de tecnologia de capital aberto estão mantendo mais de $1 trilhão em dinheiro vivo. Como muitos especialistas que trouxemos aqui no canal apontaram, apenas uma fração dessa quantia fluindo para o BTC resultaria em ganhos astronômicos, sem mencionar as dezenas de trilhões mantidos por investidores tradicionais. A nona previsão tem a ver com uma empresa de criptomoedas que já foi amada por TradFi. Acreditamos que a FTX será reiniciada em 2024 e poderá se tornar uma das principais concorrentes de outras exchanges. Caso você tenha perdido o aviso, os planos para reiniciar a FTX já estão em andamento e podem acontecer já no segundo trimestre de 2024. Isso faz sentido quando você percebe que a plataforma FTX em si não era ruim. Aqueles de vocês que a usaram sabem que ela era surpreendentemente amigável para o usuário e também oferecia muitos produtos inovadores. Embora a administração da FTX fosse corrupta até o talo, a exchange em si tinha potencial. Parece que a única coisa que está impedindo o reinício da FTX é a Receita Federal, que está exigindo uma quantia exorbitante de $24 bilhões em impostos não pagos do espólio de falência.
Se a Receita conseguir esse dinheiro, que pertence legitimamente aos credores da FTX, isso pode colocar em questão o reinício. Por outro lado, é possível que o reinício da FTX seja completamente independente das reivindicações da Receita Federal, e é provável que descubramos até o momento em que esse vídeo for ao ar. Agora, nossa 10ª previsão é que políticos pró-cripto serão eleitos em todo o mundo em 2024. Você seria perdoado por pensar que esta previsão é exclusiva dos Estados Unidos. No entanto, haverá dezenas de eleições importantes em 2024 na América do Norte, na América do Sul, Europa, Ásia, África e até mesmo na Oceania. Acredite ou não, a política de criptomoedas pode desempenhar um papel crucial nessas eleições. Além de todo o lobby que provavelmente está sendo feito por interesses pró-cripto, a criptomoeda tornou-se uma questão política em muitos países. Isso parece ser devido às moedas digitais dos bancos centrais e à busca por sociedades sem dinheiro em espécie. As pessoas ao redor do mundo estão começando a perceber que seus governos querem lançar moedas digitais distópicas que tornarão possíveis controlar quanto você pode economizar e como pode gastar. Isso não é uma teoria da conspiração. Está em quase todos os relatórios sobre moedas digitais dos bancos centrais publicados pelos próprios bancos centrais. A resposta sem precedentes à pandemia deu às pessoas uma ideia do que os governos estão dispostos a fazer com suas populações. A perspectiva de os governos terem controle total sobre a moeda é assustadora. Dado esse histórico recente, é algo contra o qual as pessoas estão resistindo em todo lugar. Em contraste direto com as moedas digitais dos bancos centrais, as criptomoedas são projetadas desde o início para a liberdade financeira, ou seja, a capacidade de gastar seu dinheiro como quiser, quando quiser e sempre que quiser. Em um mundo financeiro onde essas liberdades estão sendo retiradas lentamente, as criptomoedas estão se tornando cada vez mais populares. Isso é definitivamente uma boa notícia, mas precisamos garantir que as criptomoedas que estão sendo adotadas sejam verdadeiramente descentralizadas. Caso contrário, podemos acabar com sistemas análogos às moedas digitais dos bancos centrais. A má notícia é que grande parte do mercado de criptomoedas está caminhando nessa direção. Felizmente, parte dele ainda está focado na descentralização. De nossa perspectiva, a educação é a solução para os problemas de centralização das criptomoedas, e isso deve começar por nós, que adotamos e somos entusiastas das criptos. Por isso, sugiro que dê uma olhada na descrição desse vídeo e selecione um dos melhores treinamentos em criptomoedas do mercado para ser realmente entendedor do mercado e libertário dessa máfia estatal. Se você quiser continuar recebendo mais conteúdo útil, então luta comigo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Se você quiser ajudar os outros, compartilhe esse vídeo com eles e se eles gostarem de cripto, é claro. Se você quiser ajudar, lembre-se de conferir a descrição dos vídeos. O Lucra Comigo pode ajudar a você a obter um desconto em alguma das melhores cold wallets do setor, carteiras que manterão suas criptomoedas seguras enquanto você acumula. Se quiser aproveitar os descontos, use o link na descrição. Muito obrigado a todos por assistir até o final e nos vemos em breve. Até mais!